Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres lhe tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 3º domingo da Páscoa, e o evangelho de hoje é o evangelho ainda do dia da ressurreição. Não é mais amanhã da ressurreição, mas
à tarde da ressurreição. Diz aqui que naquele mesmo dia, isto é, no dia da ressurreição, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Então, nós estamos no dia da ressurreição, Jesus Cristo já apareceu a alguns dos seus discípulos, já apareceu até a Pedro, mas esses 2 discípulos não tinham ainda essa notícia. Tinham notícias ainda meio vagas, mas eles não sabiam que Jesus já havia aparecido. Eles sabiam de uma história aí, que tinham contado que o túmulo estava vazio, que umas mulheres tinham visto o nosso Senhor, mas eles não deram crédito. Então, diz aqui que eles estavam tristes, eles estavam como que cegos, porque Jesus se colocou do lado deles, Jesus começou a caminhar com eles, conversando com eles, e eles não reconheceram Jesus. É interessante, meus santos, que a Maria Madalena bastou apenas uma palavra, Maria, e ela reconheceu o seu Senhor, Rabuni, com uma palavra apenas. Já esses 2 discípulos, nem uma conversa inteira foi suficiente. E aqui nós vemos a misericórdia de nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós veremos, no decorrer, nós iremos retomar este evangelho nas suas partes principais. Nós veremos que estes apóstolos, que estes discípulos estavam como que cegos por culpa própria. Eles conheciam as Escrituras, eles tinham ouvido aquilo que Jesus tinha ensinado, mas mesmo assim, isso não foi suficiente. Eles estavam conversando com o nosso Senhor, mas estavam tão fechados na própria dor e no próprio sofrimento, que não viram nosso Senhor. Nós refletíamos sobre esta ideia na homilia de ontem, isto é, para algumas pessoas, para aquelas que têm intimidade com Deus, para aquelas que têm vida de oração, o sofrimento é um lugar teológico, é um lugar de encontro com Deus, é um trampolim para Deus. A pessoa parece até, não é que parece até, é verdade, quanto mais a pessoa sofre, mais ela se configura, mais ela se une a Deus. Isso para quem tem vida de oração, e eu não estou romantizando o sofrimento, mesmo para aquela pessoa muito unida a Deus, o sofrimento é doloroso, o sofrimento é cruz, a faz sofrer, mas a une cada vez mais a nosso Senhor. Porém, para aqueles que não estão unidos a Deus, para quem não tem uma vida profunda, de amizade profunda com Deus, acontece o contrário. Quanto mais ela sofre, mais de Deus ela se afasta. Quanto mais ela sofre, mais a sua intimidade se liquefaz. Quanto mais ela sofre, mais distante e indiferente a Deus ela se torna. E de alguma maneira, isso aqui acontece com os discípulos de Emaús. Eles estão sofrendo porque eles se decepcionaram, eles se escandalizaram com Jesus flagelado, com Jesus sofrendo, com Jesus crucificado e morto. Eles se escandalizaram com o sofrimento de Jesus e perderam a fé. Como quando nós nos escandalizamos com o sofrimento de Jesus em nós. Quando a cruz se manifesta na nossa vida e você se escandaliza, você se decepciona, parece que Deus não me ama, parece que Deus não é mais forte do que o meu sofrimento, e você
se afasta de Deus. Então foi isso, de modo que é interessante, nós podemos de alguma maneira nos encontrar na pessoa desses discípulos de Emaús. Um se chama Cleofas, outro se chama Overlan, Maria, Antônio, Elizabeth, sei lá, o nome aqui de cada um. É o nome deste outro discípulo que está desanimado e acabrunhado, e que o seu sofrimento fez com que se tornasse como que cego para ver Jesus na sua vida. Continua então. Diz que os discípulos estavam, versículo 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Interessante como Lucas, ele enfatiza o estado da alma deles. Eles estavam como que cegos, eles estavam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu? E Jesus está puxando conversa. O que foi? O que é que lá aconteceu? É óbvio, né, que Jesus sabia, mas nosso Senhor, Ele sempre quer gerar intimidade conosco. Isto é, quando nós, meus santos, mesmo com uma oração fria, mesmo com uma oração triste, quando nós nos colocamos em oração, Deus ali está presente, mesmo que nós não o sintamos. Porque os discípulos de Emaús não estavam sentindo Jesus, mas Jesus estava ali. Assim como quando você vai rezar e a oração parece que está árida, Deus parece que está distante, ou pior, parece até que Deus não está presente. Você parece que não fala coisa com coisa, você não sabe nem o que falar a Deus. Você lê a palavra e parece que aquela palavra no momento da oração não lhe fala ao coração, mas Deus está presente. De modo que, meus irmãos, a pior oração é aquela que não é feita. Por isso, não deixe a oração, não abandone a oração. Você não está conseguindo rezar direito? Repita uma súplica da Sagrada Escritura: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ou: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E você vai repetindo esta frase: Jesus, eu confio em vós, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vinde, Espírito Santo. E você vai se esforçando de alguma maneira a colocar o seu coração naquela palavra, naquela frase. E ali, diante de um crucifixo, diante de uma imagem, de joelhos, se você puder, sentado, prostrado, você vai clamando a Jesus que acenda uma chama no seu coração, que reacenda o seu amor a Ele, que lhe dê uma fé viva novamente, que o afaste da sua inclinação àqueles pecados, que tire do seu coração aquela tibieza, aquela frieza espiritual, aquela preguiça espiritual. Mas você vai clamando, e independentemente dos seus afetos, independentemente do que você está sentindo, você sabe que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus é amor, que Deus não mente, que Deus está ali, ouvindo a minha prece. Porque Ele disse: quando orardes, entra no teu quarto e reza ao teu Pai em silêncio. Então você crê nesta palavra, e por isso você reza. Não é que você crê nos seus sentimentos: se eu sinto, eu acredito; se eu não sinto, eu não acredito. Então você tem fé nos seus sentimentos. Não, você tem fé na palavra de Deus. Ele disse, e por isso eu creio, e por isso eu rezo, por isso eu insisto em perseverar na oração. Às vezes seu coração
estará um pouco mais dócil, mais aberto, e você conseguirá até mesmo rezar com a palavra de Deus, uma palavra que talvez você perceba que Deus alimenta o seu coração. Mas colocar-se na presença de Deus diariamente, às vezes por intercessão da Virgem Maria, naquelas Ave Marias repetidas, você colocando o seu coração nas mãos da Virgem Maria e pedindo que ela leve a Jesus, porque você está com a fé tão fraca, com a sua espiritualidade tão fraca. Mas você pede a Nossa Senhora, ela é mãe, ela atende às preces dos seus filhos, que ela o una a Jesus. Você pede o auxílio do seu anjo da guarda. Nós católicos, meus santos, nós temos vários meios de oração. Você pede aquele santo por quem você tem devoção, que ele interceda por você naquele momento de combate espiritual, mas não abandone a oração. Pois bem, então esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, este encontro não sentido, os discípulos de Emaús não estavam sentindo Jesus, e Jesus ali com eles. Os discípulos de Emaús, tristes porque Jesus tinha morrido, e Jesus ali com eles, vivo, e eles não tinham percebido. Interessante, né? Eles estavam tristes porque não tinham Jesus, mas Jesus estava ali com eles. Então às vezes nós estamos sofrendo por um problema e Jesus está conosco, a solução está conosco, mas nós nos embrenhamos nos nossos sentimentos, nos nossos sofrimentos, de tal maneira que não vemos mais Deus na nossa vida. Nós nos fechamos na nossa dor, que nos tornamos como que cegos e respiramos apenas a partir das nossas feridas, porque tudo gira em torno da sua dor, tudo gira em torno dos seus sofrimentos, tudo parte do seu desespero. Então você precisa aprender a voltar os olhos para nosso Senhor. Então suplique a Deus a graça, se você percebe que você está como que cego, com o coração triste, no meio do seu sofrimento, que essa palavra ela vai iluminando a sua vida. Pois bem, diz então que eles dizem: você não sabe o que foi que aconteceu? E Jesus diz: o que foi? Jesus não quer perder aquela oração, aquele diálogo. O que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Ele foi um profeta poderoso em palavras e obras. Quer dizer, perderam a fé mesmo. Ele morreu, ele se acabou. Ele foi um profeta poderoso em palavras e obras. Os nossos sacerdotes e nossos chefes o entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, aqui no pretérito imperfeito, nós esperávamos. Ele foi, isto é, já aconteceu, acabou-se. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, isto é, eles tinham expectativas humanas a respeito de Jesus, e Jesus lhes frustrou as expectativas. Esse é o problema, quando nós temos expectativas. Padre, nós podemos ter expectativas a respeito de Deus? Podemos, desde que demos abertura a Deus para fazer totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Nós podemos, se não forem expectativas más, se não forem expectativas ilícitas, se não forem expectativas contrárias ao Evangelho, nós podemos ter expectativas. Por exemplo, você está doente e você reza pedindo a Deus que lhe conceda a cura. Você pode pedir, desde que você, no final você diga: porém, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Você vai fazer um concurso e você pede a Deus para passar naquele concurso, para você alcançar aquele emprego. Você pode fazer isso? Você pode, desde que você diga: Senhor, mas eu não sei o que é o melhor para mim, Tu o sabes.
se não for da tua vontade, que dê tudo errado. Percebe? Você está passando por uma grande crise financeira e você pede a Deus que Ele restaure a sua vida financeira. Você pode pedir isso? Você pode, desde que você diga: mas Senhor, se os teus planos é que eu fique pobre e passe por necessidade, o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Seja feita a sua vontade. Percebe? Então aqui, quando você tem essas expectativas dessa maneira, elas não frustram você. Mas quando você põe expectativas absolutas, de modo que, se Deus não satisfizer as suas expectativas, você perde a fé. Então foi isso o que aconteceu aos discípulos de Emaús. Eles tinham expectativas a respeito de Jesus, as coisas não aconteceram como eles esperavam, e eles se frustraram. Nós esperávamos que Ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso grupo, elas disseram que foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e que Jesus está vivo, mas a ele, porém, ninguém o viu. Então percebe aqui esse contexto. Não há, meus santos, não há como ouvir este relato e de alguma maneira não se colocar aqui. De alguma maneira você não se vê nesses personagens. Neste outro, um se chama Cleofas, o outro nós não sabemos o nome. Não há como de alguma maneira não perceber no nosso coração sentimentos semelhantes aos dele, como que deveria ser bem diferente. Nós deveríamos ter os mesmos sentimentos de Cristo, mas talvez hoje nós tenhamos os mesmos sentimentos de um dos discípulos de Emaús. E diz então que Jesus dá uma pancada neles. Diz: como sois lentos, como sois sem inteligência e lentos para crer. Isto é, Jesus, com esta afirmação, Jesus está mostrando que eles têm culpa. Eles não creem, eles não compreenderam as Escrituras, porque eles são sem inteligência espiritual, porque eles são lentos para crer, porque as Escrituras falavam a respeito disso. E diz que Jesus começou a explicar as Escrituras. Imagine, esse diálogo já durou aqui um bom tempo, e eles ainda não reconheceram Jesus. E não obstante Jesus tenha visto de que eles têm culpa no cartório, isto é, eles são culpados porque eles não creem, Jesus continua o diálogo com eles, porque Jesus quer ganhar o coração deles. Meus irmãos, este evangelho, neste 3º domingo da Páscoa, deve ser uma lufada de ar novo no nosso coração. Tenho certeza que você pode olhar para o seu coração e ver que de alguma maneira você não é melhor por culpa própria, porque você é sem inteligência e lento para crer. Por quê? Porque você não conhece a sua fé. Quem é que vai crer naquilo que não conhece? Quem é que vai amar a quem não conhece? Você não estuda a sua fé, você não se aprofunda na sua fé. Você reza a Sagrada Escritura todos os dias em casa? Você tem um catecismo? Ora, meu santinho, ali é um resumo bem simples da fé. Ali não é uma linguagem teológica altíssima, é um catecismo, não um livro de teologia no sentido assim de uma linguagem muito própria. Não, o catecismo é um livro acessível para 90% dos católicos. Só que talvez, no máximo, e eu aqui serei generoso, tá? 20% possua. Isto é, e dos 20% que possuem, talvez 10 estudem a sua fé, para compreender a sua fé, rezar a palavra de Deus, né? Talvez o evangelho do dia, se você não tem condições de ir à missa todos os dias,
então de você todos os dias ali, entra no Google, você põe ali liturgia diária, vê o evangelho do dia e você medita aquele evangelho. Talvez não compreenda tudo, mas vai compreender alguma coisa. Isso vai fazendo com que você conheça as Escrituras. Então isso é importante. E concomitantemente, ao mesmo tempo, pedindo a Deus a graça de crer, de compreender cada vez mais a sua fé, de crer como crê a igreja desde sempre. Então isso vai fazendo com que você vá crescendo pouco a pouco na sua fé. E isso é importante. Então não há como não se encontrar aqui nessas palavras. E diz então que Jesus começou a explicar as Escrituras aos discípulos, começando por Moisés e passando pelos profetas. E mesmo assim, eles ainda não reconheceram Jesus. Eu estou enfatizando isso porque Maria Madalena, aquela que mais amou, quando ela ouviu a voz de Jesus dizendo Maria, né? E assim, é interessante que Jesus deveria ter uma maneira muito particular de chamá-la, porque ele estava conversando com ela, e ela achando que era o jardineiro. Mas quando Jesus olhou para ela e disse Maria, Jesus deveria ter uma maneira própria de chamar-lhe, que quando chamou, ela reconheceu. Então assim, eu já disse aqui, imagine se você se encontra com alguém que você não sabe quem é, mas a pessoa diz assim, meu santo, você diz, crê em Deus Pai, é o Padre. Você, não, minha santinha é o Padre, esse sotaque, minha santinha é ele. Então Jesus tinha uma maneira própria de chamar Maria. Quando ele disse Maria, o coração dela se acendeu. Rabuni, isso é um mestre, Senhor. Mas os discípulos de Emaús, o papo estava longo, mas eles estavam tão fechados na sua dor, que não tinham reconhecido Jesus. Diz então que eles chegam a Emaús, Jesus faz de conta que vai à frente, eles pedem, Senhor, ficam aqui conosco, já é tarde, a noite ela vem chegando. E Jesus fica, e diz então, quando Jesus entra, ele tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Quando Jesus fez isso, eles que talvez estivessem presentes na última ceia, eles reconheceram Jesus no partir do pão. Interessante aqui, né? De alguma maneira nós podemos ver a Santa Missa, né? Jesus que explica as Escrituras, desde Moisés até os profetas, a liturgia da palavra. Jesus que parte o pão, abençoa e distribui, liturgia eucarística. Ali, na Eucaristia, eles reconhecem Jesus. E aí agora, eles olham para trás e dizem, mas não é verdade que era Ele mesmo? Que enquanto Ele nos explicava as Escrituras, o nosso coração ardia. Interessante que a palavra grega que está ali presente, né, é o verbo kaio, que significa acender uma lâmpada. Mas lembremos-nos, estamos falando aqui de uma lamparina de óleo, de azeite. Então uma lâmpada, ela ilumina, mas ela aquece. A palavra de Deus, ela ilumina e aquece. Ela ilumina a inteligência. Nossa, não é verdade que tem sentido tudo aquilo que Ele nos falava? E quando ilumina a nossa inteligência, aquece a nossa vontade, convida o nosso coração a crer. Então vamos pedir hoje, de verdade, meus santos, pensamos hoje que a palavra de Deus, ela ilumine e aqueça. Peça, Jesus, ilumina a minha inteligência, porque eu sou sem inteligência, eu sou lento para crer, eu sou burro, Senhor, eu sou tosco, eu sou rude, eu sou como
um cavalo chucro, uma mula. Eu custo a dar passos na fé, por misericórdia. Mas diga isso, meu santinho, de verdade, reconhecendo o seu nada, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que o que você progrediu foi o progresso de um passo, e olhe lá, mas existe ainda todo um caminho a ser trilhado, e o seu progresso consiste num passo de tartaruga manca. Num passo de tartaruga manca. Quer dizer, você progrediu, se progrediu muito pouco. Então você diz, agora ouvindo essa palavra, você dirá, durante o partir o pão, dirá: Jesus, ilumina a minha inteligência, aquece, Senhor, o meu coração, para que eu me sinta atraído por Ti. Santo Agostinho diz que Deus nos atrai com laços de amor. Ele bem sabia, né? Foi assim que ele foi atraído, né? Então peça a Deus que Ele atraia você com laços de amor. Peça a Deus que Ele atraia você como Ele atraiu Jeremias. Sim, foi uma vida sofrida, ao ponto de Jeremias depois dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Enganaste-me, Senhor, e eu me deixei enganar. Mas nós diremos depois também, como Santo Agostinho: Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te abandonar. Quando somos atraídos, quando somos iluminados e aquecidos, nossa, por mais difícil que se apresente o caminho, nós nunca iremos querer abandoná-lo, porque Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Vamos lá, não fique aéreo, distante, não. Peça a Deus: Senhor, ilumina a minha inteligência, aumenta a minha fé, e convida, Senhor, o meu coração, aquece o meu coração, para que eu queira Te seguir cada vez mais, para que eu queira Te servir cada vez mais, para que eu queira fazer a Tua vontade, independentemente do que ela seja, em que ela consista, que eu queira fazer a Tua vontade, porque é a Tua vontade. Aquece, Senhor, o meu coração, como aqueceste os corações dos discípulos de Emaús, que diz que naquela mesma hora, à noitinha, eles voltaram para Jerusalém. Isto é, eles estavam acabrunhados, tristes. Diz que agora eles, com os olhos abertos, versículo 31, os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconhecem que o coração deles ardia, e eles naquela mesma hora se levantaram, porque Jesus desapareceu. Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram com os 11 reunidos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Que nós hoje então, meus irmãos, neste terceiro domingo da Páscoa, peçamos esta graça pascal, de que a nossa inteligência seja iluminada e o nosso coração aquecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,